Olá, bem-vindo a mais um vídeo e este será sobre a NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, uma das NRs mais cobradas, se não a mais cobrada. Portanto, muita atenção a este vídeo. A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Portanto, o objetivo fundamental da CIPA é prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Dos representantes do empregador, os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. Dessa forma, o empregador ele designa os seus representantes e os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Diferentemente do empregador, os empregados eles elegem em escrutínio secreto os seus representantes. Da duração do mandato. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Dá muito bem, porque em se tratando de CIPA, as datas são bastante cobradas. Portanto, guarde essa primeira data muito cobrada, que tem relação à duração do mandato da CIPA, que é de 1 ano e é permitida uma reeleição. Da dispensa do membro eleito. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde que momento? Desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Portanto, ele é proibido dessa dispensa arbitrária e vai do registro até 1 ano após o final do seu mandato. Do presidente da CIPA. O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Presidente a cargo do empregador, vice-presidente os empregados escolherão. Da posse dos membros eleitos. Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Preste atenção que é o primeiro dia útil. Do secretário da CIPA, será indicado de comum acordo com os membros da CIPA um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da CIPA. Então preste atenção, podem ser componentes ou não. Neste último caso, ou seja, não sendo necessária a concordância do empregador. Grave muito bem que eles podem ser componente ou não, mas se não for, aí nesse caso é necessário a concordância do empregador. Da documentação da CIPA. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, essa documentação referente ao processo eleitoral fica onde? Fica no estabelecimento. A CIPA poderá ter seus membros reduzidos? Não, a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzidos, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto, ou seja, ela pode ser desativada no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Nesse caso, sim, aí ela pode ser desativada. Mas, mas outros casos, como por exemplo, reduzir o número, aí não, ela não pode ser desativada. Das atribuições da CIPA, outro tema muito importante e é necessário você guardar destaques importantes. Quais são as atribuições da CIPA? Identificar os riscos do processo de trabalho
e elaborar o mapa de risco. Função muito importante da CIPA, elaborar o mapa de risco, bastante cobrado isso. Com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMAT onde houver. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ações nos locais de trabalho. Também a atribuição da CIPA, realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer risco para a segurança e saúde dos trabalhadores. Realizar a cada reunião avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de riscos que foram identificadas. Também a atribuição da CIPA, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho, participar com o SESMAT onde houver, das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores, requerer ao SESMAT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à saúde e à segurança dos trabalhadores. Então, não é uma imposição que a CIPA faz, ela requer ao SESMAT. Grave muito bem. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e também do PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Também, atribuição da CIPA, divulgar e promover o cumprimento das NRs, bem como cláusula e acordos coletivos de trabalho relativos à segurança e saúde no trabalho. Participar em conjunto com o SESMAT onde houver, ou com o empregador, das análises de causa das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Requisitar o empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. Requisitar à empresa cópias da CAT emitida. Importante atribuição da CIPA, requisitar à empresa as cópias das comunicações de acidente de trabalho. Promover em que período? Promover anualmente, em conjunto com o SESMAT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho, a CIPAT. Então, deve ser promovida anualmente, atribuição da CIPA. E, por fim, participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção de AIDS. Cabe aos trabalhadores participar da eleição de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA, indicar a CIPA ao SESMAT e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Cabe também aos trabalhadores observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Também responsabilidade dos trabalhadores do funcionamento da CIPA. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais. Então, grave muito bem que as reuniões ordinárias da CIPA serão mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal, ou seja, não é após o expediente. Se falar que é após o expediente está errado, porque é durante o expediente normal da empresa e em local apropriado. Agora, das reuniões extraordinárias. As reuniões extraordinárias deverão ocorrer se realizado quando? Realizadas quando? Em que situações? Quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência. Também quando ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal. E por fim, quando houver solicitação expressa de uma das representações. Ou seja, nessas três situações deve ocorrer reuniões extraordinárias. O membro titular da CIPA pode perder o mandato? O membro titular da CIPA perderá o mandato
sendo substituído por suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Portanto, se ele faltar a mais de 4 reuniões e for sem justificativa, ele perderá o mandato e é substituído por suplente. No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará substituto em 2 dias úteis, dá muito bem, em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA, ou seja, não é obrigatório ser entre os membros da CIPA. Caso não exista suplentes para ocupar o cargo vago, o empregador deve realizar eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o processo eleitoral, exceto quanto aos prazos, que devem ser reduzidos pela metade. Então, essa eleição extraordinária, os prazos serão pela metade. Grave muito bem esse detalhe. O treinamento de membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da posse. Do treinamento dos membros da CIPA. A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. Da carga horária do treinamento. Muito cobrado. Bastante atenção. O treinamento terá carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 8 horas diárias e sendo realizado durante o expediente normal da empresa. Portanto, qual a carga horária? 20 horas, distribuídas no máximo 8 horas. Quem pode fazer o treinamento? O treinamento poderá ser ministrado pelo SESB da empresa, entidade patronal, entidade de trabalhadores ou profissionais que possuam conhecimento sobre os temas ministrados, ou seja, qualquer um deles pode ministrar o treinamento da CIPA. O treinamento para a CIPA deverá contemplar no mínimo os seguintes itens: estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo, metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho, noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa, noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS e medidas de prevenção, também incluir noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde do trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle de riscos, organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Agora, do processo eleitoral. Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso, ou seja, 60 dias antes de terminar, convoca-se novas eleições. O processo eleitoral observará as seguintes condições: publicação e divulgação de edital em locais de fácil acesso e visualização no prazo mínimo de 45 dias antes do prazo do mandato em curso, ou seja, 45 dias antes publica e se divulga-se o edital das inscrições. Inscrições e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrições será de 15 dias. Grave muito bem. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante, grave muito bem isso também. Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição, ou seja, tem essa estabilidade. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver eleições, 30 dias. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turno e o horário em que possibilite a participação da maioria dos empregados. Trouxe aqui um quadro resumo dos prazos da CIPA. Eleições, convoca-se 60 dias antes. A comissão, 55 dias. O edital, publicado 45 dias. Eleições, realizadas 30 dias antes. E as inscrições, prazo mínimo de 15 dias. O voto deve ser secreto.
A apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do empregador e dos empregados, em número a ser cedido pela comissão eleitoral. Faculdade de eleição por meio eletrônico. As questões costumam dizer que é proibido e é permitido. Guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Grave muito bem. Havendo a participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias, ou seja, menos de 50% participou, em 10 dias nova eleição. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocoladas na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho até 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA, ou seja, denúncia até 30 dias, e em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de 5 dias, a contar da data da ciência, garantidas as inscrições anteriores. Assim sendo, se foi anulada, 5 dias, nova eleição. Eram estas as dicas do vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Boa sorte!